e conselheiro do CREMES. Bom, boa noite a todos. Depois de todas essas falas, é óbvio que eu não vou falar de erros inatos de imunidade, porque eu nem teria o que falar depois de tudo que a gente já ouviu aqui, né? Tamanhas autoridades a respeito disso. Então, quando a Andressa falou comigo para a gente organizar isso, e a ideia de trazer aqui para esse espaço, nós construímos juntos, né? Conheci a Andressa no momento que todo mundo sabe qual é, foi cuidando do Luca, fazendo a parte que eu acredito, a parte que eu sei fazer, e que eu não faço sozinho, faço junto com todo um time, com toda uma equipe, né? Porque eu acredito que erros inatos da imunidade, que vão além da biologia, são os erros, são os cuidados que a gente tem que ter com as crianças e com as famílias e com todo o seu entorno. Qual que passa? É esse aqui? É esse? Aqui. Bom, a respeito do que tem vários trabalhos assim revisando, a gente viu que tem a respeito do que essas famílias passam, né? Então, quando tu considerar ali famílias que têm erros inatos e famílias que não têm, então a gente consegue avaliar a quantidade de variações que existem em relação às mais variadas formas emocionais. Então a gente tem aí ansiedade, depressão, fadiga, então comparativamente acaba sendo muito mais relevante. Um artigo ali bem de uma revista de alergia e de asma de 24, uma comparação quase que ridícula, mas mostrando qual o peso realmente que um erro inato de imunidade ou uma imunodeficiência variável vai ter com as demais variações clínicas, né? As mães que apresentam os scores assim mais elevados da ansiedade, depressão, drástica reação à qualidade de vida emocional e física vai estar associado a essas mães. Não estou sabendo trocar. Aí pra cá. É esse aqui mesmo? Ah, tá, eu tô trocando errado. Tá, eu tava fazendo errado, não tem como. Eu vou fazer como o Fabrício, porque eu prefiro falar com o telefone na mão. Ah, tá. Obrigado. Bom, fazendo um geral, então, assim, desse impacto multidimensional na criança, né? Uma qualidade de vida, se a gente vai comparar a qualidade de vida que esse paciente tem durante todo esse período de doença, ele acaba sendo inferior à qualidade de vida que as próprias leucemias, que têm tratamentos absolutamente prolongados, né? Quando tu pega uma LLA, a mais trivial que seja, se pode ser trivial essa doença, mas é uma LLAB, essa criança no mínimo vai ficar hospitalizada nos primeiros 30, 40 dias, né? O que a gente não pode garantir que uma criança com erro inato de imunidade vai fazer, porque ela pode ficar muito mais tempo, né? Nós sabemos disso. Então a gente vai ter isso em relação à qualidade de vida, em relação à saúde mental geral, as ameaças externas, vitimização, os bullying, né? Quando as crianças acabam evoluindo de uma forma mais velhas, acabam sofrendo esse bullying, essa situação que acaba não sendo administrável na maioria das vezes, né? Existe uma queda significativa na saúde psicossocial e cada vez que algo não está dando certo, esses picos de ansiedade, esses picos de depressão vão acontecendo. Perdendo total. Então eu fiz um apanhado aqui só de o que seria uma tríade de enfrentamento pelos pais, né? A gente tem aí, então, os comportamentais, cognitivos e afetivos. Todo pai, toda família, toda mãe, todo familiar que passar por esse processo vai trabalhar nas seguintes questões. Comportamentais. Vai ter uma participação ativa no tratamento. Nós fizemos uma parte, a família faz uma outra parte tão importante quanto a nós. Regras rígidas de higiene domiciliar. Fabrício acabou de comentar sobre o mofo, sobre o fungo, sobre a construção.
Então, a família tem obrigação de estar presente e saber lidar com esse tipo de coisa. Busca por segundas opiniões absolutamente aceitável, né? A partir do momento que tu tem um diagnóstico desse, é absolutamente aceitável que tu queira ouvir mais pessoas. E conexão com famílias que estão vivendo pelo mesmo problema. Nas questões cognitivas, a gente vai ter ali o esforço do pensamento positivo, vamos lá, vai dar certo. Sempre fazendo por que foi meu filho, aquela autorreflexão, por que foi comigo, né? Sempre atrás de informações. E as afetivas, aí a gente vai depender do apoio das famílias, aceitação gradual, não é fácil, é dolorosa, ela é incerta, mas é necessária, né? Vai ter sempre, então, essa carga oculta com dificuldades relatadas. Negação, culpa, dificuldade de processar as emoções, incerteza, né, com o futuro da criança. Na linha do tempo, então, essa jornada é de 5 estágios. Tá? No diagnóstico, que vai ser, então, aquele choque inicial, como qualquer doença mais complexa. A gente está bastante habituado com os pacientes oncológicos, onde a gente vê isso numa escala maior, mas isso é bastante frequente. A necessidade aguda de muitas informações que vai ser sobre o que a gente está lidando e a gente não vai saber. Por mais que tu diga tudo para o paciente vai perguntar tudo de novo no dia seguinte, no outro dia, porque isso faz parte da aceitação desse processo. Antes do tratamento, vai ser uma ansiedade focada nas opções terapêuticas, necessidade de crítica de compreender os riscos e os benefícios de tudo que está por acontecer. Aí no tratamento, aí quando chega a doutora Eliane, no pico do estresse, agora é a hora de fazer o transplante. E aí todas as incertezas que um transplante leva. Todas as angústias, todos os medos, vai dar certo, não vai dar certo. Como que é um transplante, tenho medo disso. Vai precisar de um suporte emocional mais significativo, mais intenso. Então, por isso aqui, sempre, quem cuida de criança com complexidade não cuida sozinho. Tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida. Aqui a gente tem os super especialistas que eu falaram agora, a gente tem os pediatras, intensivistas, paliativistas, né, Renata? Faz parte. Psicólogo. A gente tem fonoaudiólogo, porque param de comer, a gente tem que aprender a fazer com que ele trabalhe junto. A enfermagem, papel fundamental. O técnico de enfermagem é a âncora desses pacientes por muitos e muitos meses. Pós-tratamento, angústias das incertezas, como eu já coloquei ali, e depois viver o novo normal. O que é o novo normal? Adaptação a longo prazo, necessidade de suporte contínuo, porque isso, o que a gente está discutindo aqui, está prezando aqui, e que cada vez mais a gente vai fazer diagnóstico precoce, né? A gente vai ter o SCID que vai chegar para a gente antes do 3º mês e a gente vai conseguir tratar. Aí esse SCID vai fazer o quê? Ele vai viver um novo normal. E é isso que a gente quer, na verdade, né? A gente quer poder oferecer esse novo normal. O paciente, então, como epicentro, né? O autocuidado, serviço de respiro estruturado para permitir que o cuidador pause. Gente, a gente tem que pensar em quem cuida. A partir da mãe ou o familiar que ficar naqueles dias enclausurados pós-transplante, a gente tem que poder oferecer algo mais. A gente tem que poder estar junto com esses pacientes. A gente tem que poder oferecer não somente o nosso conhecimento, mas o nosso carinho, a nossa compreensão e a parte humana, que para quem faz pediatria, principalmente, se não tiver isso, troca de área, pelo amor de Deus. Conexão, facilitar as redes, né? Ou contato com familiares que possam te trazer coisas benéficas, né? Trazer coisas positivas que possam estar acontecendo. A saúde mental, que eu já falei. Manter um suporte direcionado para relacionamento dos próprios pais, porque é muito frequente que pai e mãe, nesse momento, acabe sofrendo e abalando de alguma forma seu relacionamento. Então, a gente tem que tentar, dentro desse contexto, fazer parte desse time. Então, compreender as opções de tratamento disponível, então, seria o conteúdo prioritário, né, para a arquitetura dessa formação. O que as famílias realmente vão buscar. Compreender as opções de tratamento disponíveis, informações transparentes sobre o prognóstico e vigilância, saber com clareza e esperar ao longo da vida dos erros inatos de imunidade.
E procurar os canais de entrega que eu já citei, assim, além da equipe médica, esses familiares que passam pela mesma situação. Então, impressos, esses aqui são formatos daí que são sugeridos. Aconselhamento genético, né, um cuidado contínuo, então nem vou entrar nisso, mas assim, tá cheio de gente para falar melhor que eu aqui, mas fazendo parte disso, eventualmente em função de nova prole também, né, o aumento da prole, isso que eu não vou falar. O ecossistema, então, aqui entra a questão que eu falei no geral, que é a questão do cuidado. Então, a gente coloca não só a criança, mas a família e a criança no centro de tudo que o rodeia. Então, a gente tem que ter uma triagem psicossocial de rotina, a gente tem que estar no dia a dia cuidando dessa família. A gente tem que envolver Dr. Renan lá, imunologista, Dr. Oswaldo, geneticista, assistente social, psicólogo, pediatra, toda a enfermagem, né, toda a equipe multidisciplinar, porque o bem-estar é do paciente e da família. Coloquei aqui só algumas coisas só para a gente, na verdade mais para finalizar, que a gente pode focar e pensar no cuidado dessas crianças. Então, a terapia cognitivo comportamental, foco na reconstrução dos pensamentos catastróficos e manejo prático da ansiedade parental aguda. Então, ter pessoas que possam ter habilidade com isso. Terapia de resolução de problemas, então, foco de ferramentas, táticas, treinamentos práticos para lidar com esses obstáculos. Entrevista motivacional, acho que é importante o paciente precisar, a família precisa. A terapia familiar não pode ficar de fora. Não é bem o que a gente vê no dia a dia, né? As mães, em geral, acabam, os pais se anulam muito e ficam muito em função do filho. Mas, assim, essa visita diária durante o hospital, poder tomar aquele cafezinho, né? Que é preparado pela própria mãe do paciente, para a gente poder conversar e bater um papo a respeito da doença. E nós, pediatras, eu sou intensivista também, eu poderia falar aqui então do pós-operatório, do pós-TMO e todas as complicações da sepse que o Fabrício falou, mas na verdade isso tudo acho que é mais dia a dia, né, para quem faz terapia intensiva. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, eu não sei nem quantos pediatras tem aqui, nós estamos falando de situação muito crítica e a gente tem que se envolver com o paciente. E uma coisa muito importante, a gente tem que escutar os familiares. A gente tem que saber ouvi-los. Tem coisas que a gente vai tentar se sobrepor a uma informação que o familiar já sabe. Eu me lembro muito bem quando a Andressa chegou lá no Moinhos e ela já veio com toda uma carga de Santo Antônio. Ela sabia muita coisa a respeito do filho. Muita coisa eu aprendi com ela e respeitei o que ela já dizia. Nós tivemos um outro paciente, né, Eliane? Um SCID muito grave, que chegou já com 500 complicações. A gente se escabelando e a mãe, calma. O que é isso? Essa mulher está apavorada, não se assusta com o filho grave pra caramba. Ah, doutora, eu já estou acostumada, essa febre é assim, sei lá, 30ª sepse, 30ª infecção. Então, escutar os pais é muito importante, tá, gente? Tratar a família é tratar o paciente. O sucesso clínico dos erros inatos do metabolismo exige que o cuidado psicossocial, informacional, genético não seja visto como um complemento, mas como alicerce fundamental no tratamento médico. É isso aí. Muito obrigado.